Maria, cheia de raça, não teve de graça o que recebeu. Quando alguém é um rio que gera um oceano, não há nenhum tirano que arranque o que é seu. O ventre, quando se transforma em um santuário, é revolucionário a meu modo de ver. Ninguém vai do parto ao santo sudário sem saber porquê. Tem que ter a luz da humildade, cumplicidade, amor e revelia. Ninguém se torna mãe da cristandade sem a santa ousadia. Olhos que velaram pelo sono de Adonai, clareai o mundo, mãe, iluminai. Cada vez que um de nós se vê tentado pela insana covardia. Divina Mãe, estrela luminosa que perpetuou Belém, guerreira Mãe, nos dias de trevas nas ruas de Jerusalém, olhai por nós nas horas de tristeza, nos momentos de aflição. Derramai a poderosa força de vontade em nosso coração. Tem que ter a luz da humildade, cumplicidade, amor e revelia. Ninguém se torna mãe da cristandade sem a santa ousadia. Olhos que velaram pelo sono de Adonai, clareai o mundo, mãe, iluminai. Cada vez que um de nós se vê tentado pela insana covardia. Divina Mãe, estrela luminosa que perpetuou Belém, guerreira Mãe, nos dias de trevas nas ruas de Jerusalém, olhai por nós nas horas de tristeza, nos momentos de aflição, e derramai a poderosa força de vontade em nosso coração. Divina Mãe, estrela luminosa que perpetuou Belém, guerreira Mãe, nos dias de trevas nas ruas de Jerusalém, olhai por nós nas horas de tristeza, nos momentos de aflição, e derramai a poderosa força de vontade em nosso coração. Muito boa noite, estamos começando mais um programa Direção Espiritual, hoje nos recordando a presença de Nossa Senhora na nossa vida, uma vez que celebramos duas festas importantes para o catolicismo, o Círio de Nazaré no domingo e a festa de Aparecida na segunda. Eu sempre falo que toda vez que nós tocamos na devoção mariana, provavelmente nós estamos pensando em todas as condições humanas, em todas as realidades humanas, naquela mulher
que ajudaram na educação de Jesus. Sim, em nenhum momento Deus abriu mão de ter uma presença humana na vida de seu Filho encarnado. Não só lhe oferecendo um ventre, mas também lhe oferecendo um caráter, um jeito de ser. Sim, Nossa Senhora ajudou na educação de Jesus. Toda vez que nós pensamos nessa grande responsabilidade dela, a gente sente vontade de arregaçar as mangas também, para a gente fazer o mesmo em nós. Nós não podemos abrir mão de educar este cristianismo em nós. Ah, tá bom, nós já o recebemos no nosso batismo, mas é igual uma criança que precisa ser educada, que precisa crescer. E Nossa Senhora é essa presença na nossa vida de cristãos que nos recordam que a luta é indispensável para a conquista. O Círio de Nazaré, quem não foi precisa ir. Primeiro que é a maior procissão religiosa do mundo. E é um dos acontecimentos mais impressionantes do ponto de vista antropológico. Ver aquela multidão pelas ruas de Belém me faz ver como deveria ser o cristianismo. Os diferentes estão todos reunidos, minha gente. E até mesmo os evangélicos ficam gentilmente pelas ruas de Belém, dando água aos peregrinos. Sim, Belém tem avançado muito. É uma aula para nós cristãos. Os evangélicos não têm nenhum envolvimento com a procissão, mas têm envolvimento com as pessoas que estão ali. Já é uma forma interessantíssima de participar. Dando água a quem tem sede, ajudando a revigorar a força de quem está cansado. Então, quando eu vejo Belém com aquelas ruas com quase 3 milhões de pessoas, como tivemos este ano, todas elas desejosas de chegarem até o destino final da procissão. Cada um levando no coração aquilo que não cabe a gente julgar. Eu não sei o que cada um leva no coração. Alguns levam pedidos, outros levam agradecimentos. O fato é que todos ali, de alguma forma, são tocadas pela festa. Uma pequena imagem levando uma outra menorzinha ainda no colo. Jesus é o centro da festa. O Círio é o Natal dos paraenses. E o que é o Natal para nós? É a chegada de Deus menino pelo coração, pela fertilidade, pela vida de Maria e também pela paternidade amorosa de José. O Natal não é outra coisa senão Deus sendo oferecido pelos braços de uma mulher. A sagrada família constituída. Aí é a oportunidade que a gente tem de pensar também em toda a nossa construção afetiva, amorosa, familiar. Por isso que eu digo que toda vez que eu invoco e convoco a devoção mariana em minha vida, eu me recordo das responsabilidades humanas que eu preciso viver para que meu cristianismo dê certo. O cristianismo não poderá crescer dentro do nosso coração sem os nossos empenhos diários. E às vezes nós queremos ser cristãos sem colocar no crivo da educação os nossos desejos, por exemplo, os nossos sentimentos. Nós queremos que o nosso cristianismo cresça, mas sem que ele passe pelo processo doloroso da educação, porque educar é um processo doloroso. Não é fácil para quem é educado e nem fácil para quem educa. Aprender dói, é um sofrimento. Basta você se recordar do tempo que você estava na sala de aula, como era duro aguentar aquele processo ali. E você que ainda hoje precisa viver isso, sabe muito bem que o processo do conhecimento vai exigir esforços diários de você. Depois no trabalho também, é claro, o sofrimento nunca pode sair da nossa vida, porque ele é o processo pelo qual nós nos tornamos gente. Não é que nós vamos correr atrás dele, não. É que toda vez que ele bate a nossa porta, de alguma forma ele está nos convidando ao amadurecimento. São as lições do Círio de Nazaré. Para mim, para aqueles que já viveram, e de repente pode ser para você que nunca pisou em Belém, mas pode saber que naquela terra existe uma festa especialíssima, muito, mas muito especial,
que nos encoraja, que nos convida a viver a coragem. Como essa música belíssima do Altair Veloso, que eu gravei no meu CD, Deus no Esconderijo do Verso. Estrela luminosa. Estrela luminosa. A força de vontade em cada coração. Quando um coração está visitado pela força de vontade, ele pode ir longe. O que às vezes nos falta é justamente a vontade. Por isso que Santo Agostinho falava de maneira tão sofisticada da importância de nós fortalecermos a nossa vontade. Sim, acho que a vontade é um território muito sagrado, onde Deus tem acesso à totalidade do nosso ser. É interessante que às vezes a mesma casa você tem vários acessos a ela. Você tem uma porta da frente, você tem uma porta lateral, você tem uma porta do fundo, você tem várias janelas. Mas existe uma porta principal. Ela é mais larga, dá para passar mais gente por ela ao mesmo tempo. Ou então ela faz chegar à sala principal. Eu fico pensando que na nossa vida é a mesma coisa. A vontade, ela significa um pouco essa porta principal da casa. Quando Deus consegue acessar os nossos sentimentos, pode ser que Ele ainda não consiga muito. Os nossos sentimentos não são tão férteis para construir mudanças. A gente é tocado por um tempinho, a gente fica emocionado, mas aquilo passa. Agora, quando Deus entra pela porta da vontade, quantas transformações acontecem na nossa vida. Porque a vontade é o coração da decisão. Pode observar, muitas vezes a nossa vida não vai bem, é porque nós ainda não conseguimos oferecer a Deus a nossa vontade. A gente ainda não educou a nossa vontade. Eu sempre disse isso. Desde quando o Brasil começou a crescer, claro que hoje nós estamos vivendo uma crise terrível, um retrocesso por causa de crises políticas, que agrava cada vez mais a crise econômica. É uma preocupação que a gente tem. Enquanto não se resolver essa crise política, os encaminhamentos para as soluções da crise econômica não vão acontecer. E a gente está cada vez mais mergulhando numa crise grave. Mas quando eu vi o Brasil crescendo na onda, no topo, das especulações, e todo mundo interessado por nós, e o capital estrangeiro sendo investido aqui, melhorando a vida do brasileiro, criando empregos, o dólar numa cotação boa, que facilitava as nossas importações e exportações, enfim, uma vida econômica interessante. Quem antes não tinha acesso ao dinheiro passou a ter, melhorou a vida de muita gente, mas uma coisa não aconteceu. A gente não educou o desejo do povo. Não adianta a gente ter dinheiro, senão a gente vai gastar esse dinheiro de maneira errada. O que nos faz gastar o dinheiro de maneira proveitosa é a educação do desejo. Desejo de conhecimento, desejo de crescer, desejo de não ficar ali eternamente deitado num berço esplêndido, como diz o nosso hino, recebendo o que vem de cima. Eu não quero ficar eternamente dependendo do governo. Eu quero ter o meu desejo educado para eu querer cada vez mais avançar. Eu ser retirado de uma linha de miséria, claro, mas não para ficar eternamente mantido pelo outro. Não, para me dar condições de ir atrás dos meus sonhos. Eu sair de uma condição que não me favorece para eu ter condições de ir buscar o favorecimento de realidades que eu posso conquistar com meu esforço, com meu estudo. Então não adianta o povo ter dinheiro se nós vamos gastar o nosso dinheiro com as bobagens da vida e vamos deixar de investir no nosso conhecimento, na superação dos nossos limites. A mesmíssima coisa acontece com a gente na vida cristã, na vida afetiva, na vida emocional. Se a gente não educa o nosso desejo para a gente querer o que de fato nos faz crescer, não adianta Deus querer por nós.
Não adianta Deus querer que eu tenha uma vida boa e me desejar o tempo todo, porque eu sempre gosto de salientar isso. Deus não muda de ideia, minha gente. Deus não acorda mal-humorado e fala: hoje eu quero prejudicar as pessoas. Não. Hoje eu quero... Não. O desejo de Deus para a criatura humana, para a vida criada, é a harmonia. É que essas criaturas cresçam, desenvolvam e se realizem. A realização humana é o desejo de Deus para nós. O teólogo que eu estudei no meu mestrado falava isso. Onde você encontra uma pessoa realizada e feliz, ali Deus está manifestado. E é claro que o oposto também é verdadeiro. Onde existe uma pessoa privada de se realizar e de ser feliz, lá também Deus está gritando para que a gente possa ir lá, fazer alguma coisa por aquela pessoa, para quebrar as cadeias que seguram e impedem aquela pessoa de ir além. Sim, o desejo de Deus para a nossa vida é que nós sejamos felizes, realizados. E eu preciso diariamente investigar se as escolhas que eu estou fazendo favorecem ou desfavorecem esse desejo de Deus na minha vida. E é por isso que Agostinho dizia que o fortalecimento da vontade deve ser o exercício de todo dia. Quem tem vontade fraca não vai longe, não consegue fazer nenhuma dieta. Propõe-se a fazer uma modificação dos hábitos para poder melhorar a saúde, faz 2, 3, 4, 5 dias, no sexto já está desanimando. Por quê? Não fortaleceu a vontade, não gerou ainda uma convicção, ficou só no sentimento, só naquele desejo temporário de mudar a vida para isso, para aquilo, para caber no vestido do casamento que vai usar no sábado. Aí sim, passa 3, 4 dias tomando só água. Mas não é isso que Deus quer de nós. Não é um angu de um dia que engorda o porco. E também não é a falta de um angu que vai, de um dia, que vai emagrecer o porco. Perdão da palavra, não estou te chamando de porco não, nem a mim, né? Porque o discurso é para mim também. Né, Cristian? Boa noite. Mas não é verdade? O que adianta você fazer uma dieta rigorosa de 2, 3 dias e você não consegue enfiar na sua cabeça o hábito, se você não fortalece a sua vontade, se você não incorpora uma disciplina na sua vida? É aí que está a força da vontade, minha gente. Eu quero estudar, eu quero aprender uma língua. Eu não quero mais não, porque eu já desisti. Só a língua portuguesa e um pouquinho de espanhol já está bom. Mas se você se propõe a estabelecer, se você estabelece para você uma meta, não adianta você ficar emocionado temporariamente com aquela meta. Não adianta você se envolver apenas com os sentimentos, as atmosferas superficiais do seu desejo. Precisa cavucar, sabe? Igual o garimpeiro precisa fazer para chegar até a pedra preciosa. Precisa julgar todos os excessos. Sim, você vai cavando dentro de você até chegar no território da sua vontade. Mas, padre, como é que a gente faz isso? É no dia a dia. É recrutando diariamente a sua vontade. Opa, estou esmorecendo aqui. Eu estou permitindo que o sentimento que prevaleça em mim. Aí eu estou voltando aos velhos hábitos. Não adianta. Nós precisamos. Agora vindo para cá, a gente falando do cansaço, que muitas vezes... 99% das pessoas que eu conheço estão cansadas, estressadas. Aí a Cidinha, minha companheira de viagem, dizendo para mim: padre, o senhor sabia que para a gente descansar, somente depois do 15º dia de férias é que a gente começa a descansar? Então estou roubado, eu não tenho nem uma semana. Mas eu acredito nisso, é verdade. Às vezes, para a gente poder se desligar, um retiro, por exemplo. Quando você entra dentro de um retiro, digamos que você vai ficar uma semana de retiro. Somente depois do 3º, 4º dia que você começa a entrar. Leva um tempo. Parece que nós temos tantas carcaças que nós vamos permitindo serem colocadas sobre nós, que depois, quando a gente precisa chegar ao nosso eu original, mais verdadeiro, mais genuíno, enquanto a gente não arranca tudo aquilo, não chega lá. A vontade é a mesma coisa. A vontade é um território que não se conquista facilmente. É uma boa pergunta para a gente. Eu giro em torno da minha vontade
ou do sentimento dos meus desejos? Os sentimentos que me ocorrem momentaneamente. Que vontade de fazer isso. Aí eu fico entusiasmado, eu vou lá, eu compro o material, eu começo a estudar. 10, 15 dias depois já começa. Hoje eu vou abrir mão porque eu não posso, não. A vontade não permite indisciplina. A vontade é um exercício diário, de olhar para a meta que se tem e não abrir mão da disciplina que precisa ter para chegar ao resultado daquela meta. É por isso, minha gente, que a preguiça é um vício terrível. Porque o preguiçoso, ele vai abrir mão da vontade o tempo todo. Nós podemos até dar esse exemplo como se fossem duas forças contrárias. A preguiça puxa para um lado, a vontade puxa para outro. Então você acorda de manhã, você pode ficar movido por essa vontade que te faz ir adiante, buscar os seus objetivos, cumprir a rotina que você se propôs para você ter uma vida saudável, para você ter uma vida equilibrada, e a preguiça vai te puxando o contrário. Até mesmo para a gente poder viver bem com as pessoas, nós precisamos do exercício da vontade. Sobretudo quando as pessoas são difíceis para nós. A preguiça vai nos justificar e vai nos dizer, não faça esforço hoje não. Essa pessoa é chata demais. Agora a vontade vai te motivar a administrar todas as dificuldades que você tem com aquela pessoa. Por isso que essa é uma oração que nós não podemos perder de vista. Pedir ao Espírito Santo que diariamente fortaleça a nossa força de vontade. Divina Mãe, qual que é o tom? Divina Mãe, estrela luminosa que perpetuou Belém, guerreira Mãe, nos dias de trevas nas ruas de Jerusalém, olhai por nós nas horas de tristeza, nos momentos de aflição, e derramai a poderosa força de vontade em nosso coração. É guerreira essa mulher. Às vezes nós olhamos para as retratações de Nossa Senhora, né? Sempre com a cabecinha assim muito. Essa mulher era guerreira, não era brincadeira não. Para ser quem ela foi, para dar conta do que ela deu conta, precisou recrutar mais muito da sua humanidade. E é o que nós precisamos, minha gente. Se nós não recrutarmos essa força de vontade dentro do nosso coração, a gente não dá em nada. A gente desiste no primeiro obstáculo. E nós não podemos desistir. Porque essa vida é preciosa demais. Os nossos projetos precisam ser preciosos para a gente poder fazer essa vida ser cada vez mais uma experiência bonita, que vale a pena. Vale a pena a gente recrutar tudo isso que dentro de nós ainda está oculto, para a gente poder se conhecer, para a gente poder ter condições de buscar os nossos objetivos, e a gente não se limitar àquilo que a nossa preguiça conseguiu fazer de nós. É muito triste às vezes a gente encontrar pessoas que se limitaram a ser o que a preguiça fez delas. Passou uma vida inteira na preguiça, não recrutou nem a metade do que poderia recrutar. Morrerá sem saber quem poderia ter sido. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual.